Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast, seja ainda mais feliz. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, ela é ginecologista, a doutora Tatiane Correia, e ela veio falar para nós que nós podemos sim envelhecer com saúde, nós mulheres. Pensa que coisa boa, gente. E aí, doutora, como é que é? Nós podemos chegar na menopausa com uma idade hormonal dos 30? Sim, boa noite. Boa noite. Sou Tatiane, sou ginecologista. Eu vim hoje aqui, né, fazer esse encontro muito especial nessa noite. Que muito nos honra, muito obrigada, doutora. Então, respondendo essa pergunta, né, que todas querem saber Sim. sempre. Sim, hoje é muito possível, né, envelhecer com saúde, né, chegar bem disposta nessa idade. Que antes, para as mulheres, chegar na menopausa era sinal de, né, de declínio, né, de depressão, de um momento que acabou, né? E hoje não. Hoje a gente vê mulheres lindíssimas, né? Por exemplo, a Flávia Alessandra chegando, né, na melhor idade aí. Uau. Maravilhosa. Hoje a gente ela sabe tá. que a nossa idade biológica não é a mesma da idade cronológica, né? Sim, muito bom, Deise. Isso é uma coisa que a gente sempre fala no consultório. Então, quanto mais cedo, né, você buscar, né, qualidade de vida, como, né, focando em alimentação, que é essencial, exercício físico e, é claro, né, na prevenção. Então, é isso que eu bato muito na tecla hoje. Você é especialista nisso, na prevenção. Sim, na prevenção. Porque antes a ideia das pessoas era ir no médico somente quando ele estava doente. Né? E essa ideia vem mudando, né? Graças a Deus vem mudando. É verdade. E as pessoas estão se antecipando, elas estão indo ao médico para buscar melhoria e se antecipar a alguma doença. E hoje isso é muito possível. Sim, elas projetam, né? Planejam, como que eu quero estar quando eu tiver com 50, com 60 anos, né? Isso. Planeja, inclusive, até essa menopausa para fugir daqueles sintomas, dos fogachos. E isso tudo tem como hoje, né? Sim, hoje as pessoas, né, lembrando assim que temos muitos fatores, principalmente para as mulheres, né, cada vez mais independente, cada vez ocupando cargos que antes era, no passado, só homens ocupavam. Então, assim, tem toda essa questão também do estresse, né? Então, assim, eu viso muito, né, as minhas pacientes, eu observo, pergunto sobre isso. Como é que é a sua vida? Né? Porque às vezes aquele estresse que você está sofrendo no trabalho, né, na sua casa, algum problema maior, pode gerar alguma doença. Né? Então eu busco isso, faço os exames já de laboratório, vejo deficiências nutricionais, né? Como está o equilíbrio hormonal dessa mulher, né? Temos um eixo hormonal riquíssimo, né? Então isso tudo tem que estar cadenciado, tem que estar funcionando para essa mulher, né, ter uma disposição, chegar melhor em casa, no trabalho, né? Então, isso tudo hoje é muito possível. Uau, fantástico, né? Não precisamos mais ser vítimas da idade, digamos assim, não, né? Não. Como eu falo, né, tem que buscar, além dessas terapias que a gente faz, a mudança na sua vida, na qualidade No estilo de vida. No estilo de vida, isso. Né? Alimentação, exercício físico, abandonar hábitos, né? Tipo cigarro, tabagismo, alcoolismo em excesso, né? Eu foco muito também em questão de sono. Como é importante o sono? É uma coisa que às vezes a gente esquece, né? E por tela de celular, né? Que a gente vive num mundo mais ansioso. Essas telas de celular foi bom, mas também trouxe algum malefício para a sociedade. Então, focar no sono. São pequenas mudanças, mas que no final, grandes resultados, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente avalia nessa consulta médica. Então, assim, uma consulta hoje, você tem que, então, avaliar todas essas questões com a paciente. É uma consulta de 1 hora e meia, né? E isso mudou muito no cenário. Porque antes a paciente chegava ali, né? Eu como ginecologista, doutora, eu tô com comprimento. Não, a gente ia no ginecologista para fazer o preventivo e acabou, né? Era isso. E hoje eu vejo, elas chegam lá e elas até falam no final, doutora, foi quase um bate-papo que de amiga. Aconselha o relacionamento, né? Isso Conta tudo do marido, se tá bom, se não tá. Claro, né, por que não falar? Sexo também faz parte da saúde da mulher. Exatamente. A gente não pode negligenciar isso. A mulher tem que se sentir satisfeita, né? Também faz parte, né, da saúde da mulher, porque só do homem. Isso já mudou tem um tempo, né? Sim, claro. Com certeza.
A gente até trouxe uma sexóloga aqui também, ela é psicóloga, e ela abordou bastante esse assunto. E é verdade, é uma coisa que tem que ser cuidada, né? E, sobretudo, porque um relacionamento, um casamento, por exemplo, não que isso seja a pedra fundamental, mas faz parte. E é importante, tão importante quanto, né? Claro, isso faz parte da consulta. Pergunto como anda a sua vida sexual, você se sente, né, bem, tem libido, tem desejo. Uhum. E a questão da libido é diretamente ligada aos hormônios também, né? Sim. E na menopausa ocorre a perda do estrogênio, né? Também uma deficiência da testosterona na mulher, porque ela precisa de um pouquinho dessa testosterona. Claro. E aí, com isso, a perda da libido, um ressecamento vaginal. Isso. Hoje a gente tem muitas terapias, né, para não somente a reposição hormonal, né, mas hoje a gente ganhou aí no mercado o tratamento com laser, né, uma coisa que não era tão, no passado não era tão forte, mas hoje já tem isso. Hoje também a terapia hormonal ela pode ser feita de várias formas, né? Tem gel, hoje tem implante, né? Hoje a gente foca também, usa a testosterona, que antes era meio tabu, né? Que até postei esses dias no meu Instagram, que testosterona é só para o homem, mas ela tem um papel fundamental na mulher. Sim. Né? Não é só pelo libido, né? Ela tem essa função da libido. Mas ela também, ela que dá a confiança para a mulher, né? Ela que torna aquela mulher, não, hoje eu vou. É a testosterona que faz isso na mulher. Então, a gente não pode negligenciar e falar, não vou usar. Então, nessa terapia que a gente faz hormonal, a gente também faz a reposição da testosterona, né? Que ela cai também com a idade, não tão abruptamente como os outros hormônios, né, que é a estradiol e a progesterona, mas ela também cai e deve ser, sim, avaliada a sua reposição. Você vê, né, na farmácia a gente fala que o que diferencia a dose o que diferencia o veneno do remédio é a dose, né? Sim. E quando a gente fala de hormônio, muito mais, porque o hormônio é como se fosse, como você falou, é toda uma cascata e é como se fosse uma orquestra. E essa orquestra tem que estar muito bem afinada, né? Sim. Porque se um desafinar, daí você vai ter um ruído e não uma música, né? E a questão da testosterona é isso. A testosterona faltando, ela traz um prejuízo para a mulher, mas ela demais transforma a mulher num homem também, né? Então, tudo tem que ser um equilíbrio. Doses, né? Exato. Doses terapêuticas, né? Não, a gente não quer que essa mulher, ela, dependendo da dose ali, ela vai se tornar masculinizada, né? Ter caracteres masculinos. Não, a gente quer falar de uma dose que é fisiológica para a mulher, né? E que todo mundo, tem gente que não sabe, se você colocar, é porque são valores diferentes, né? O que mede testosterona do estradiol. Mas se você colocar ela para a mesma fração, a mulher tem até mais testosterona do que estradiol. Então, assim, será que é só o estradiol, né? É o melhor hormônio da mulher? Sim, claro que sim, tem grande importância, mas a testosterona também tem sua importância. Sim, não pode negligenciar ela, não. né? Eu vejo muita gente com esse tabu, porque fala que é uma bomba, que, né? Mas não, tem sua função. E também não posso deixar de falar que ela é a função cardioprotetora da testosterona. Da pele, de deixar a pele brilhante, isso tudo também tem essa importância. Interessante, né? Sim. E coisas que a gente não faz ideia, porque a testosterona está muito ligada ao ganho de massa muscular e daí esse efeito anabólico dela. Só que a gente sabe que existe a testosterona sintética, existem vários tipos, né, da testosterona sintética, e a bioidêntica, né? Eu acredito que a reposição hormonal num tratamento anti-age, anti-envelhecimento, de uma medicina preventiva, ela trabalha com os hormônios bioidênticos, né? Sim. Tem muita diferença, né, do hormônio bioidêntico para esses que são sintéticos, porque o bioidêntico, ele é igual o nosso que a gente produz, né? Então, ele acopla no receptor idêntico. Mesmo receptor. Exatamente, a questão é essa, essa função do hormônio e o receptor, porque para ele funcionar, ele tem que se adequar perfeitamente ao receptor. Então, o bioidêntico é isso. Então, ele funciona. Mas é o que eu falo para minhas pacientes, não adianta só uma reposição, porque tem que ter o ambiente adequado para esse hormônio funcionar. E aí que está o dever de casa da paciente, né? Exercício, dieta, isso aí é fundamental. E a outra coisa também que a gente já abordou aqui algumas vezes é a questão da importância do intestino também, né? Sim.
Hoje, Não é né? que nós vamos falar de saúde, né, da mulher, sem falar da saúde do intestino, né? Hoje, na minha consulta, é o primeiro tema, né? Não é? A alimentação. Que como você anda comendo, né? Porque o intestino é onde está... É o segundo cérebro, né? Né? Então, a gente hoje foca no intestino na primeira consulta. Eu foco muito falando sobre os alimentos inflamatórios para esse nosso intestino funcionar bem, né? Que não posso deixar de falar, né? Que é o glúten, açúcar, o leite, né? Leite, a gente sabe, já tem muitos estudos mostrando, né? Como ele inflama a paciente, né? Soja e outros também que podem ser inflamatórios para esse intestino. Então, o que acontece? Quando a gente fala inflamação, não é uma inflamação, uma infecção, né? A gente está falando de inflamação que a gente deixa esse intestino vulnerável a não receptividade das principais micronutrientes, não absorve, né? Não deixa de produzir os principais neurotransmissores. Então, a paciente se torna uma paciente deficiente de vários nutrientes, uma paciente que pode estar numa depressão até, que está ali, a resposta está na comida. Sim. Entendeu? Porque hoje a gente sabe que o intestino é considerado o primeiro cérebro, né? Porque ele manda muito mais informação pro cérebro do que o contrário, né? Sim. Então, daí você fala da depressão, ansiedade e algumas doenças psíquicas também, né? Que não vamos deixar de falar que é o mal do nosso século, né? É o mal do século. E é triste porque eu pego cada vez mais pacientes mais jovens. Com transtorno do pânico, ansiosas, né? Com insônia, né? Deixando de, sei lá, de prosperar na sua carreira por conta de que alimentação, vícios do dia, né? E eu tento mudar isso. Quanto mais cedo elas me procuram, eu já foco ali e consigo mudar esses hábitos e enfatizar essas melhorias para a vida dessa paciente, né? Mudar um hábito não é fácil, a gente sabe, né, fácil. doutora? Mas, assim, a partir do momento que a pessoa se propõe, que você consegue convencê-la, ela se propõe. E ela começa a ver o resultado daquilo, daí é diferente, né? Ela tem um engajamento maior, né? E elas percebem essa melhora rápida e o que eu acho mais satisfatório, elas poderem abandonar um antidepressivo, né? Abandonar um vício, né? E a gente está ali junto e elas veem, doutora, como eu tô melhor, né? E isso não tem... Isso é fantástico. Não, muita satisfação, a gente acaba se tornando amiga mesmo. Ali na consulta. É recompensa, né? Sim, eu realmente sou muito grata porque eu gosto muito da minha profissão. E isso não tem preço. A medicina é um sacerdócio, eu falo, né? Então, você tem que realmente amar aquilo. A gente tem que honrar o que a gente vem cumprir, né? Que às vezes eu chego ali e tô cansada. Exato. Mas se eu não puder me doar ali, eu acho que não faz sentido nenhum. Nenhum. É verdade. Eu concordo. O que você falou da soja, é interessante isso, porque muita gente fala assim, mas a soja não é um vegetal, né? Não é natural, assim. O problema do óleo de soja é o processo de industrialização que ele passa, né? Então, cada vez que a gente procurar alimentos com menos processados, mais fácil as células do nosso corpo vão dar conta daquilo ali, né? Quanto mais processado, maior a quantidade de aditivos químicos e torna-se também uma molécula extremamente complexa para o organismo conseguir dar conta daquilo e acaba intoxicando mais, né? E a gente tem que lembrar também que a gente tem uma microbiota, né? Voltando a falar do nosso intestino. Então, quando a gente come esses industrializados, açúcares, carboidratos de alta complexidade, a gente muda a nossa microbiota, né? Então, ali você torna essa microbiota mais inflamada, mais propensa a essa inflamação. Então, por isso que é ideal mudar. Por isso que a gente também, às vezes, na primeira consulta, a gente já fala que o tratamento é retirar, né? E recolocar essa nova flora, né? Então, a gente faz muito tratamento, né? Com os lactobacilos, né? Com a reposição dessa flora. Buscando melhorar esse intestino. Para você poder absorver, para você poder voltar a funcionar esses neurotransmissores. Eu acho que é o maior desafio, é isso aí, né? É isso aí. E até para os hormônios que você, né, na terapia hormonal lá, para eles poderem funcionar, né? Claro, é ideal. Como eu falei para você, não adianta a gente só dar um hormônio se a gente não cuida daquele ambiente. Exatamente. Não vai funcionar. O meio não eu preciso que o meio funcione para que esse ativo funcione também. Então, é um conjunto, não dá nenhum nem outro. Tem que ser tudo em equilíbrio. Exatamente.
E a tireoide? Tireoide hoje é um boom também, né, nos consultórios. Sim, a tireoide é fundamental, né? É ela que mantém o metabolismo, né, dos principais, né, da glicose, né, dos lipídios, que dá a nossa termogênese, né, nosso calor, regula também o sono, então tudo, né, praticamente todo o nosso sistema depende da tireoide. Mas, como eu falei, não adianta só a tireoide. A gente tem que olhar sempre toda a cadência dos hormônios. Assim, suprarrenal, tireoide. Sim, exatamente. Então, assim, não às vezes, né, os pacientes dizem, doutora, eu fiz só um exame. Aí eu falo, mas assim, é difícil, a gente tem que olhar toda a cadência do hormônio. Não dá pra olhar só um. Né? E, por exemplo, a tireoide, né, ela não funciona bem sem o ferro. Vou dar um exemplo, né, de algum. Então, se você tá com uma ferritina baixa, por mais que você possa estar repondo o hormônio da tireoide, você não está dando o que precisa transformar, né? Que a gente tem o T4 e o T3. E para essa transformação, a gente precisa de quê? De ferro. Então, se a paciente, às vezes, só traz um exame da tireoide, não tem como saber o micronutriente, às vezes o déficit é o tratamento. Às vezes eu não preciso dar mais o hormônio, eu preciso dar só o substrato para aquele hormônio se transformar e funcionar. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ver toda a cadência de hormônio e os micronutrientes. Você vê, né? É complexo, né? É bem complexo. A gente funciona num sistema assim... O sistema é maravilhoso, se você parar pra pensar. A gente que acaba destruindo ele, às vezes, né? Muitas vezes. Mas eu vejo, assim, que ele foi feito para viver, né? Porque... O tanto que ele é bombardeado e ele tá ali, ó, me resiste. Ele foi feito, é igual paraquedas, que foi feito para abrir. O corpo humano foi feito para viver. É impressionante isso, né? Ele foi feito perfeito, né? Só que a gente sofreu muita influência do ambiente, né? Hoje a gente sabe, né, que também tem a questão dos metais, né, que também podem atrapalhar, né, que tá tudo carregado, né, metais pesados, né, nos alimentos, né, maquiagem, tudo veio com esses produtos que a gente entende que é fundamental, né, mas que acaba também intoxicando a gente. E às vezes um hormônio não está funcionando por esses excessos, né? Então isso tudo a gente acaba avaliando, né? A gente pode pedir uma dosagem de um alumínio, por exemplo, né? E ver, porque às vezes é isso que está fazendo... Desodorante, né? Com alumínio. Exatamente. Mas os frutos do mar, mercúrio... Sim, cada vez mais a produção alimentícia, né? Ela tá com muito agrotóxico, muito material ali para aquele... crescer, né, para poder vender, mas não pensa na qualidade, o que vai chegar na mesa da gente, né? Aí muitas vezes é preciso fazer o quê? Uma quelação, né? Aquela ação a gente pode fazer, né? E melhora também. Quer dizer, antes de entrar com uma terapia hormonal, isso tudo tem que ser avaliado, Sim, né? olha que você vê como que é difícil, né? Uma avaliação complexa. Exato. Então, a gente não pode chegar ali e falar, você tá com essa candidíase aqui e passa esse remédio e deu, e não olha mais para o paciente. A gente quer saber a fundo o que está causando essa candidíase. Porque se ela estivesse em homeostase, com o organismo funcionando, ela não estaria com candidíase, né? Então, é complexo. Mas é muito bom quando você começa a entender o motivo real. Exato. Quando a doença chegou, é que teu metabolismo já estava tentando reparar aquilo há muito tempo, tentando, né, de alguma forma, e quando ele não consegue mais, vem algum sintoma. Que pode se manifestar, não é só candidíase, tá, gente? Eu tô falando aqui que pode ser simples, né? Pode ser simples. Pode ser numa queda de cabelo. Pode ser numa acne, numa pele, né? Pode ser na candidíase, que eu disse. Pode ser uma herpes que não... né? E uma infecção urinária que está se repetindo a todo momento. E às vezes a paciente está ali só se entupindo de antibiótico, de um remédio que vai, sim, naquele exato momento ele vai... né, vai combater, né? Mas e por que aquilo está sendo causado? O que eu conheço da minha paciente? Então é isso, sobre isso que eu quero falar. A medicina hoje é isso. E quem não chegar nesse nível vai ficar para trás. O médico que não se atualizar, que não for a fundo, que não conhecer seu paciente, ele vai ficar cada vez mais para trás. Essa é a nova medicina. E eu amei, né, estudar isso agora, porque... eu fiz faculdade, eu fiz residência, né, no Rio de Janeiro, fiz na UERJ, que é uma grande escola, mas que, infelizmente, a medicina precisa
se reformulando. Eu quero que os próximos estudantes, eles tenham essa consciência. Que não, sim, é importante tratar a doença. Salvamos muitas vidas. Mas que não seja só isso. A gente quer antecipar a chegada dessa doença. E hoje isso é possível. Sim. Cada vez mais, Cada né? vez mais. E você acha que com que idade, assim, a mulher deveria se preocupar em já fazer uma reposição hormonal? Olha, isso é uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes. Nunca é tarde. Não se acha que, eu tô com 50, nunca fiz nada. Mas e aí? Você tem o seu neto, você não quer ver ele crescer? Então comece agora, quando você não tem idade. Quanto mais cedo você conseguir enxergar isso, você vai se beneficiar, né? Você vai melhorar. Eu conheço gente que estava usando um antihipertensivo e consegue largar. Entendeu? Com dieta, com alimentação, com uma suplementação. Hoje, saiu, tem pouco tempo, já foi liberado magnésio para tratar hipertensão. Né? Então, a medicina está mudando. Então, não tem idade. Se você está aí achando que você pode melhorar a sua vida, procure um especialista. Você pode realmente mudar a sua vida. E em pouco tempo você vai ver o resultado. Você vai se sentir disposta, você vai querer fazer uma caminhada, você vai querer, né, ficar mais ativa. E é isso, não tem idade. Uau. Quanto mais cedo você enxergar isso, melhor para você. É interessante você falar isso, porque o apóstolo Paulo, no Manual do Fabricante, ele fala lá que lá em Romanos 12, ele fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é isso, você não precisa se conformar com a sua realidade, né? Se você for buscar informação, sempre tem uma forma de transformar aquilo, de mudar. E tudo começa aqui, né? Sim, e assim, eu falo que você pode mudar a vida da sua família. Eu vou falar isso lá em casa, porque minha mãe, quando teve a pós, né, que eu fiz uma pós-graduação, e como teve a pandemia, eu ficava online, então ela ficava escutando. E ela começou a escutar e falar assim, isso é interessante. Aí eu comecei a ensinar, a explicar para ela. Ela também mudou. E ela foi levou para uma tia, Então, você tem a capacidade de mudar a sua família. Exatamente. Que é o seu bem mais precioso, né? Né? Você tem um filho que está ali, né? Você pode mudar a alimentação dele. Você pode, né, fazer... Isso é uma cadeia. Sim. Que um vai levando pro outro. Poxa, eu fui numa médica, ela me falou isso, né? É diferente. Vai mudando a cabeça. Porque quando as pessoas virem a mudança que ocorreu em você, daí elas vão até te perguntar, né? Mas olha, o que você fez? Você está tão bem? Nossa, você emagreceu. Você está mais jovem, você está mais disposta. Né? Você está mais bonita. Não tem preço a sua autoestima. Você se olhar e falar, cara... Eu tô bem, né? É muito bom, eu acho né? que isso não tem preço. E são pequenas mudanças, mas grandes resultados. Muitos resultados, né? Não precisa tanto, né? Às vezes a gente acha que é um preço muito alto e a tem mudar. gente que fala isso, né? Doutor, é muito caro. É tudo muito caro. Mas assim, se você fizer essas pequenas mudanças, né? Eu vou falar aqui que a gente mora em Santa Catarina. Aqui a gente tem uma ciclovia, será que você não pode, né? Pegar uma bicicleta, em vez de você ir pro trabalho, sei lá, de carro, eu vou começar a ir de bicicleta. Já é uma mudança. Se você botar na ponta do lápis ali, quantas horas você já fez um exercício? Não, se não tiver bicicleta, ainda dá pra ir a pé, a vista é linda. E outra coisa, essa dieta é cara. Cara, vai numa feira. Ali pega seu dinheiro, não precisa. Não, a dieta não é cara. A dieta é sobre desembrulhar menos e descascar mais. Exatamente. Descascar não é caro. Entendeu? Vamos tentar mudar teu sono. Abandona esse celular. Exato. Pega um livro. Ninguém quer ler hoje. Todo mundo quer ficar enfiado no celular. Então, assim... dá para ser feito, entendeu? Não precisa, né? Claro que se você tiver dinheiro para investir, você vai investir no seu bem mais precioso, que eu sempre falo, que eu acho que saúde. É a sua saúde, claro. Não tem preço, isso tem valor. Exato, tem valor. Eu falo que habitar um corpo saudável realmente não tem preço. É valor. Eu não consigo, eu sou muito da liberdade, eu defendo muito a liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, para mim, inegociável é a liberdade. Só que não existe liberdade sem um corpo saudável, né? Você vai estar presa nesse corpo. Sim. Se a gente for parar para pensar nisso, então, onde você tem que investir?
É no seu corpo, né? na sua saúde. Isso não tem É, preço. na saúde física, emocional e espiritual, né? Claro, por isso que é isso na parte Exatamente. na integrativa a gente visa, né? Corpo e mente. Exatamente. Porque não adianta a gente só cuidar do corpo, né? E, sei lá, você tá com a mente, com aquele estresse, né? Então a gente também tem que cuidar disso. A gente tem que se observar. Será que eu tô ficando mais ansioso? Uhum. Né? Será que isso está me atrapalhando no meu dia a dia? E É, conversar, eu converso com as minhas pacientes. Porque às vezes, assim, ter uma ansiedade, um grau de ansiedade, dependendo do evento, por exemplo, tem uma prova, você vai ficar ansioso, né? Uhum. Mas que ponto que essa ansiedade está afetando, né? Por exemplo, agora eu já não consigo mais sair de casa, né? Então é isso que a gente tem. Então eu tento abordar já no início. Uhum. Como é que tá essa sua ansiedade? Doutora, eu tô né, chorando todos os dias, né? Essa ansiedade mudando. Então a gente tem que perceber ali. Quando você tem com a paciente já, desde a primeira consulta, você vai observando ela. E também, por exemplo, né, teve uma consulta que eu peguei uma adolescente que ela estava ansiosa porque a mãe dela já estava com síndrome do pânico. Então a gente tem que cuidar disso. A gente não quer que a gente é espelho na nossa casa. Claro. Né? E principalmente eu falo isso porque eu tendo mais mulheres, porque somos mães, né? Vamos ser elas que são mães. Então somos espelhos na nossa casa. Então acaba que o nosso filho vai olhando, observando aquilo ali. E ela já estava ansiosa, já estava com problema de relacionamento, entendeu? Então é uma coisa que leva a outra. Então às vezes eu falo, começa a buscar a terapia o mais cedo possível. Não deixa isso se transformar, né, num pesadelo, né? Não sai de casa, não consegue dirigir, né? E o que acontece? Essa questão que você fala da gente se observar é fundamental. Porque, na verdade, tudo são hábitos. Claro. Né? E esse final de semana eu fui no cinema com um casal amigo e daí eles estavam numa mudança de hábitos alimentares e aí eles estavam falando, porque o problema é o churrasco, né, e tal. Eu falei assim, mas tudo é hábito. Por que tem que comer um churrasco todo final de semana? Quem falou que tem que comer um churrasco? Quer dizer, a gente tá tão naquele hábito que veio lá do avô, que veio do pai, que veio, né, que veio, que você acha que aquilo é normal e que é natural e que domingo é dia de churrasco com maionese. E é isso aí. Não pode ser outra coisa. Então, a gente parava pra pensar isso, que na verdade tudo é um hábito. Então, que hábito é esse que eu tô vivendo? E esse hábito pode ser mudado, ele pode ser substituído por outro, né? E às vezes eu falo assim para a paciente, ela fala assim, doutora, mas eu não quero fazer exercício, eu tenho preguiça. Eu falei assim, coloca isso, como é que você vê seu trabalho? Se você, às vezes, tem dia que você não quer ir, mas você tem que ir. Exatamente. Não, você não vai? Você tem que ir, tem que pagar as contas. Coloca isso no mesmo patamar do exercício. Eu tinha uma amiga que ela porque o resultado é saúde. Verdade, exatamente, né? É o preço que você está disposto a pagar, né? Mas o fruto, é o que eu digo, né? O fruto colhido é o fruto plantado. Não tem como, né? Eu plantar laranja e colher mamão. Não vai acontecer. Claro que não. Mas aí eu tenho uma amiga que ela acordava cedo todos os dias para ir trabalhar. Daí chegava no domingo, ela falou, não, eu acordo cedo para ir trabalhar porque eu não vou acordar cedo para me divertir. Não, eu vou acordar cedo domingo. Não, é o que você coloca como prioridade, né? Exatamente. É bem isso aí. Quer dizer, a forma como você vê, né? Eu falo que tudo tá no óculos com que a gente enxerga a realidade, né? E daqui a pouco aquele hábito vai te fazer tão bem que você já vai falar, claro que eu vou hoje. Quando você começar a colher os frutos, você vai falar assim, não, esse plantio aqui é bom. E aí aquele preço não ficou tão custoso mais, né? Porque a colheita superou aquilo. Então, eu falo pela gente, por exemplo, hoje, para mim perder uma noite de sono é terrível, né? Então, para mim, sono é essencial, sabe? E é um hábito, porque se tornou um hábito. E a gente sabe que até veio uma Nutri aqui, fantástica, ela falou sobre a importância da alimentação no sono, né? Sim. E a gente sabe que o sono, é durante o sono que ocorre toda aquela varredura das células que poderiam se tornar um câncer, né? Daquelas multiplicações erradas. É no sono que ocorre essa varredura, essa limpeza, digamos assim, essa prevenção. Por exemplo, você vê que a pessoa que é mais ansiosa, eu já vejo ali, detecto na consulta, quando ela falou de ansiedade, quando eu vou ver o sono, como é que é seu sono? Doutora, eu nem durmo direito.
Sim, minha mãe sofre de ansiedade, né? Hoje ela estava me dizendo exatamente isso. Filha, mas a mãe não consegue dormir. Eu tô indo dormir de 5 horas da manhã. Mas é claro que você vai se tornar uma pessoa ansiosa. É. Você vai se tornar uma pessoa mais estressada na sua casa, no seu trabalho, na convivência com as pessoas. É perda de foco, a pessoa não consegue focar numa coisa, Não né? consegue. E então, assim, eu falo, calma, então vamos começar a estruturar isso aqui agora. Vamos ter hora pra dormir, vamos voltar a ser criança. Vai ter hora pra dormir, hora pra acordar, a gente vai te dar suplemento pra te ajudar. Ai, doutor, você tá pensando no ansiolítico? Não, a gente tem, né, eu tenho muitas terapias hoje pra sono, que não precisa te dar um remédio controlado. A gente pode usar melatonina. Exatamente. Com outros compostos, né, do GABA, né, que ajuda. Pode usar 5-HTP, que é o de serotonina. Então, assim, a gente não precisa ficar dando remédio controlado. Gente, claro, eu não estou negligenciando doença, né? Claro, tem doença, tem grau. Mas a gente pode ajudar hoje as pacientes, assim, mudando hábitos como café, né? E a gente sabe que a penetonina, que a gente sabe que a higiene do sono, ela começa já, a preparação, né? A pessoa ela começa de manhã já. Sim. Então tem a penetonina, por isso que eu falei da penetonina que você usa de manhã, né? Sim, é um bom composto também. Exatamente. Para ansiedade porque também. Exatamente, porque às vezes a gente acha que pro sono, então tem que tomar de noite. Não, você começa já a se preparar para um bom sono já desde a hora que você acorda, na verdade, né? Outro composto aí maravilhoso é magnésio. Magnésio, exatamente. Então você dá isso para paciente e ela melhora, ela começa a dormir melhor, aí ela vai acordar com mais disposição. Então é uma coisa que leva a outra, que eu falo. Por isso que eu não posso, eu tenho que abordar tudo esse contexto na consulta. A doutora Marina Goss falou aqui também do própolis, que é muito importante. Própolis é ótimo para imunidade também. Camomila, mulungu. Sim, muito bom. Só a gente pode, eu falo pra Falou elas. do cherry puri também, que é fantástico pro sono. Chá, né? Hoje um hábito que você pode adotar é chá. Né, quem tem esse vício do café, né, que tem gente que é terrível, pode. Então você vai colocar um chá que te deixa mais relaxante, com esse composto que vai ajudar no sono. E você já está melhorando muito a tua vida ali, a tua qualidade de vida. E foi bom você tocar no café. Café é aquela coisa, né? É bom, não é? É bom, não é? Entra de novo naquela coisa do que separa o veneno do remédio e a dose. É que assim, ó, falando... O problema é que quem é cafezeiro, digamos, você não consegue tomar 1 café, 2 por dia. Toma uma garrafa de café, 2, né? O negócio do café é o seguinte, tem receptor, né? Tem gente que tem aquele receptor ali que vai realmente causar o transtorno, que é a ansiedade, que é o problema de dormir. Tem gente que não vai ter, entendeu? Mas a gente não sabe. Se a paciente está num cenário de ansiedade, num cenário de insônia, a gente tem que mudar isso. Então, a gente vai focar no café, sim. Porque é muito notável que a paciente que é ansioso, que tem insônia, é viciado em café. É porque é um que vem pro outro. É causa-consequência. Normalmente, é difícil quem não seja. É difícil, é bem difícil quem não seja. Que já fala, eu já não vou dormir, à noite ali vou tomar o café. Tem gente que toma café até à noite. Você vê, mas tudo tem uma origem, né? Às vezes é porque o cortisol da pessoa já é ruim, então ela acorda com cortisol baixo, e aí ela precisa de 10 xícaras de café para acordar. Sim. Você vê, né? Quem já acorda disposto, já precisa de um cafezinho, já vai, pau. Exatamente. Já vai para trabalho, já vai Exatamente. Se mexendo por ali. Doutora, a gente percebe que as mulheres têm muita dificuldade de descobrir, assim, se está na menopausa, não tá. E umas falam assim, eu acho que eu tô, eu acho que eu não tô, não, eu não tô. E as idades hoje a gente sabe que têm sido muito diversificadas, né? Com a menopausa e tal. Qual que é a dica, assim, que você dá? Como que elas podem descobrir isso? Normalmente, assim, uma média, né? Não existe, assim, uma idade exata, né? Isso é bem variável, né? Mas, assim, uma variável ali entre 45 e 50 anos é uma média, né? Que eu posso estimar para ti, que elas entram na menopausa. E o que acontece é que as pessoas não sabem é que antes realmente do declínio, né, dos principais hormônios, né, que é o estradiol e a progesterona e até a testosterona, antes desse declínio existe um desequilíbrio entre os hormônios estradiol e progesterona. Né? Então, isso que as pessoas não sabem, que primeiro o estrogênio ele eleva. Entendeu? E a progesterona, ela ou se mantém baixa ou realmente cai. Isso aconteceu comigo mesmo.
E isso é uma coisa que acontece muito mesmo. Então, o que acontece? Então, a paciente vai ter ali os sintomas de uma predominância estrogênica. Esse que é o ponto-chave. Então, elas começam a ter alteração nos seus ciclos menstruais, né? Que se torna, às vezes, aumento do fluxo. Isso é muito comum. É uma fase que você, né, você pode perceber que, às vezes, você que tem um parente ou uma tia, que é nessa fase que a paciente vai procurar um mioma. Por quê? Porque o mioma é originário de uma predominância estrogênica. Então, ela começa a sangrar mais, ela começa a ter fluxos mais longos. Pela queda da progesterona, ela se torna uma paciente mais com sinais, né, de TPM, né, de TPM da predominância estrogênica. Pode ter insônia, o humor alterado pela essa baixa da progesterona. Então, são sinais e sintomas de uma predominância estrogênica. Entendeu? E isso que marca bastante essa fase que antes dela entrar na menopausa, que a gente chama de pré-menopausa, climatério. Climatério, denominada climatério. Olha, interessante. Então, nessa fase, normalmente a terapia ali que a gente faz é uma reposição às vezes só de progesterona e combate a predominância estrogênica. A gente não entra propriamente dito com os hormônios na reposição, mas nessa fase. Própria progesterona, ela vai equilibrar esse estrogênio que, no caso, ficou aumentado. Isso. Esse é o grande detalhe dessa fase, né? E combater, né, os excessos do estrogênio, né? Hoje a gente... Detoxificação hepática, né? É uma coisa que eu enfatizo bastante. Mudança, claro, do estilo de vida. Fitoterápicos para o combate ao estresse, né? Focando na adrenal, né? Então, é um conjunto. Mas o grande detalhe dessa fase aí é a predominância estrogênica. Outra dúvida que as pessoas têm muito é assim, eu tenho casos de câncer na família. Sim. Devo ou não devo fazer reposição hormonal? Sim. Lembrando que a reposição hormonal, ela não causa câncer, gente. Isso é um detalhe muito importante que, às vezes, os pacientes deixam de estar num tratamento por medo. Um medo que veio, né, de passado e foi se propagando porque teve um estudo, isso foi bem enfático, que foi feito, mas foi feito com hormônios sintéticos. Então, nesse estudo, né, isso tem bastante tempo, teve casos de câncer, mas foi hormônios sintéticos, né? Hoje a reposição a gente faz com bioidêntico. Então, não tem esse estudo para bioidêntico, né? E é claro que vai ser avaliado caso por caso, né? Se você tem parentes de primeiro grau, né? Por exemplo, você tem a avó, a mãe que teve câncer de mama, aí você vai ser uma avaliação, que eu falo individual. Sim, né? Exato. Não é receita de bolo, não é assim, minha vizinha tá usando esse negócio, vamos prescrever também, tá bom. Não é isso, a gente vai avaliar caso por caso. Mas eu quero deixar bem claro que terapia de reposição hormonal, ela não causa câncer. Né? Vamos desmitificar esse medo, muito pelo contrário. Previne, hoje né? já tem os estudos mostram que previne o câncer. Né? Então, vamos deixar essa história que se criou no passado, procure um bom médico, seja avaliado, né, seus exames, sua história familiar, uma boa anamnese, mas não tenham medo. A terapia de reposição hormonal, ela só melhora a sua vida. Né? Tem gente que pergunta, vou engordar. Não, você vai emagrecer. É claro que você vai emagrecer. Porque você deixa de ter o metabolismo, né, que funcionando. Então, com a reposição, você vai ter esse metabolismo voltando a funcionar. A gente só vai repor o que parou de trabalhar. Não está fazendo nada de outro mundo. É uma condição fisiológica, né? Não é um exagero, né? Não é isso, entendeu? Então, a gente não está fazendo nada de outro mundo, injetando hormônios. A gente está só dando o que parou de ser produzido. Né? Pelos ovários, Então, não tem que ter medo. Sim, tem que ter acompanhamento, é isso que eu falo. Ninguém vai ficar fazendo uma reposição sem estar fazendo seus exames, sem estar, né? Periodicamente, exatamente. Né? Agora, não tem perigo. Se você está com o médico que você confia, que está te dando esse aporte, você não tem que ter medo. Você tem que, inclusive, eu recomendo a todos. Né? Vá e procure. Ótimo. E eu também, uma coisa que eu quero salientar, que é uma dúvida muito frequente, eu
eu sei porque já fazem, perguntam sobre a janela de oportunidade de iniciar a terapia de reposição hormonal. Às vezes, paciente que chega lá, doutora, eu perdi isso, né? Já estou há 5 anos, estou, sei lá, 6 anos, tinha medo e nunca ninguém me falou as coisas que a senhora está me falando. Chegam assim para mim, né? E eu falo assim, não existe tempo. O que eu faço é uma boa avaliação, principalmente da parte cardiológica. Eu faço um risco, né? Uma estratificação do risco cardiológico de um evento, né? Cardiovascular. E se essa paciente está bem, se é uma paciente que está com a saúde em dia, né? Eu faço um score, vejo que ela tem o baixo ali, não vejo motivo. A gente pode começar assim também. Ela vai se beneficiar, tá? Então, como eu falei, é caso por caso. Essa informação é bem importante, Sim. né? Bem esclarecedora, porque Sim. as pessoas realmente têm essas dúvidas e esse tabu, assim. O medo, elas têm medo mesmo. Elas chegam, às vezes, passaram em outro médico também, né? Que deu esse medo para paciente. Isso é muito, muito comum mesmo. Como você falou, há necessidade de avaliar cada caso, né? Mas é importante ir e avaliar. Sim. Se permitir, ouvir opiniões diversificadas, né? Claro. Isso que eu acho importante. Essa é a chave, né? Você não ter medo. Não ter medo, exatamente. Procurar, se informar. Porque, assim, a medicina está evoluindo muito. E, às vezes, hoje a gente faz essa terapia, daqui a 6 meses já lançam até uma outra que eu nem sabia. Entendeu? Toda hora descobre alguma novidade. Recentemente, agora saiu lá que até a testosterona está sendo usada em homens para um câncer de próstata. Então, né? Por que não? Porque talvez daqui a um tempo vai ser uma terapia para o câncer de mama. Eu não sei. Vai saber, né? Doutora, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Foi uma noite muito proveitosa e de muitas informações. Tenho certeza que a gente fez diferença na vida das mulheres hoje, né? Principalmente das mulheres aí entre os 40 e 50 anos. Tipo eu. Eu que quero agradecer, assim, para mim é um prazer estar aqui, poder trazer informação, né, e esclarecer essas dúvidas, que eu sei que é muito recorrente das mulheres, e eu quero deixar hoje essa mensagem que nunca é tarde. Se você está aí escutando, se você acha que você pode se beneficiar, melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, da sua família, procure. As terapias novas, tem muita coisa legal aí que pode realmente transformar a vida das pessoas. Bacana. Muito obrigada, viu? Nada, boa noite. Uma boa noite para vocês e até o nosso próximo podcast. Sejam ainda mais felizes.